O Flamengo perde a liderança do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Fortaleza na noite desta última quinta-feira no Maracanã. Segundo jogo consecutivo jogando no Maracanã, e o Flamengo conquista apenas um ponto, que foi com o empate contra o Cuiabá. Após a partida, o atacante Gabriel Barbosa, que entrou no jogo, que no meu entendimento, pelo que eu entendi, que Tite só colocou o Gabigol porque o Flamengo estava perdendo. Já tinha, a vaca já tinha ido pro brejo, essa é a realidade. Gabigol concedeu entrevista, falou sobre os próximos passos da carreira, todo mundo quer cravar, inclusive vou deixar aqui no final do vídeo a entrevista de Gabriel Barbosa para você poder acompanhar em primeira mão. Vamos falar também sobre a atuação e tirar um ponto importantíssimo e positivo durante esse período da Copa América. Ontem o Flamengo não foi bem. Atuação utilizando o Matheus Gonçalves, que na minha opinião não foi mal no jogo, tá? Primeiro jogo dele ali, deslocado da sua posição de origem, que é no meio de campo. Ele foi jogado para a ponta direita ali, da esquerda. Jogou bem, na minha opinião jogou bem. No meu ponto de vista jogou bem. Fez uma bela primeira etapa ali, o Matheus Gonçalves. Tá? A gente também vai falar sobre isso. E as palavras do técnico Tite, o time estava cansado, será? O time jogou na quarta-feira, né? No sábado, perdão. No sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias. 4 dias, ganhou folga no domingo. Aí pega o Fortaleza, tá cansado, jogando no Maracanã, não teve viagem. Bom, mas antes de trazer essas informações, fazer essas análises, convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, Mengão queridão perde a liderança do Brasileirão e vê os seus rivais, seus adversários aí, na busca pelo título, assumirem a liderança. Primeiro Palmeiras, antes da bola rolar para o Botafogo, Palmeiras assumiu a liderança, Flamengo perdendo para o Fortaleza e Palmeiras venceu ontem o Atlético Goianiense por 2-1, foi a liderança do Campeonato Brasileiro. Depois o Botafogo entrou em campo, meus amigos, e venceu a partida. Botafogo foi para cima, venceu o jogo contra o Vitória por 1-0 lá, hein? Fora de casa, o Botafogo jogando fora de casa. E vai a 33 pontos. Nesse momento, na parte de cima, olha só, o Flamengo desce para a terceira colocação. Botafogo é o primeiro colocado com 33 pontos. Palmeiras também com 33 pontos fica na segunda colocação. Critérios aí apenas por gols marcados, porque o saldo de gols é o mesmo. Mas o Botafogo tem 33 pontos, 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados, 14 gols contra e saldo de 13. O Palmeiras tem 33 pontos também, 16 jogos também, 10 vitórias também, 3 empates também, 3 derrotas também, só que nos gols marcados o Palmeiras só marcou 25 e contra 12. Saldo de gol 13, Botafogo assume a liderança. Flamengo com 31 pontos, 9 vitórias, 11 por saldo de gols aí. É o Flamengo que marcou 28 gols. Ataque do Flamengo aí ainda continua sendo o melhor, tá? O Flamengo tem o melhor ataque por enquanto, com um gol a mais do que marcou um gol a mais no Campeonato Brasileiro do que o Botafogo. Então o Flamengo, mesmo assim, com 9 vitórias, está na terceira colocação com 31 pontos. Vale destacar aqui que o Flamengo também foi o que mais sofreu, porque o Flamengo sofreu 17 gols, meus amigos. O Flamengo 17 gols. O Flamengo só perde aqui na parte de cima para o São Paulo. O São Paulo está com 27 pontos, marcou 27 gols, sofreu 18. E o Bahia também sofreu 19. Então, o Flamengo sofre 17 gols. A gente viu ontem um ponto muito fraco ontem no Flamengo, o meio de campo, porque o Tite, durante o período da Copa América, ele fez um resultado positivo. Só que agora, nas últimas 2 rodadas, o time caiu de rendimento. Principalmente, tivemos a volta de Érico. Olha só para vocês terem uma ideia. A volta de Érico Pulgar no meio de campo, junto com o Alan, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza ontem. O Flamengo não conseguiu vencer. Empatou com o Cuiabá e empatou com o Fortaleza. Aí você pega, antes o Léo Ortiz estava sendo utilizado como volante, jogando fora da sua posição, sendo improvisado, e o Flamengo vinha vencendo. Os 2 jogos que o Flamengo teria como favorito para vencer, o Flamengo não venceu. Venceu fora de casa, contra o Atlético. O Atlético botou até caixa de som artificial para agitar a torcida deles lá, pressionar o Flamengo, e o Flamengo quem deu show.
Aí depois vem contra o Cuiabá, jogando, posso dizer assim, né? Com o meio de campo ali, com a volta de Eric Pulgar, reforço, que não sei, mas não foi reforço, porque tá mal, os dois estão mal. E o Tite errou ontem, a derrota do Flamengo, eu boto aqui na conta do Tite, porque o Tite demorou muito fazer essa substituição. Então o Flamengo perde a liderança, o Flamengo só joga agora no dia 20 contra o Criciúma, o jogo que tinha com o Internacional agora no próximo mês de semana. Não tem, está adiado esse jogo. Palmeiras e Botafogo jogam antes do Flamengo, da rodada número 17. O Flamengo só joga a rodada de número 18, tá? Na 18ª rodada, porque a 17ª foi adiada contra o Internacional, ainda não tem data marcada para acontecer esse jogo. Só que o Botafogo e o Palmeiras jogam a 17ª rodada. Se enfrentam direto, confronto direto. E quem vencer, dispara, meus amigos. Quem vencer, dispara, porque o Flamengo não joga no meio de semana. Botafogo ou Palmeiras vencendo, só para vocês terem uma ideia, vai a 36 pontos, o Flamengo fica com 31 pontos, porque o Flamengo não joga, tá adiado. No outro final de semana, Botafogo, Palmeiras volta a campo novamente, e aí quando o Flamengo vai jogar contra o Criciúma, lá no Mané Garrincha. Flamengo vencendo vai a 34 pontos, só que os caras já estão lá na frente disparados. Mano, é inacreditável. O Flamengo deixou escapar, o Tite não fez a leitura do jogo nessas duas últimas partidas. Foi bem na Copa América, Henrique? Vou falar para vocês, até o jogo contra o Atlético Mineiro foi bem. Não vou discutir, não. O Flamengo fez uma boa né, passagem aí durante a Copa América. Tivemos aí tirar uns pontos positivos também sobre essa situação, porque foram, se não sai da memória, foram 27 pontos disputados. O Flamengo conseguiu 17. Poderia ter conseguido os últimos 6 pontos agora, mas só conseguiu um pontinho, né? Poderia estar melhor aí, Flamengo, que está brigando pela liderança. O Tite fala, o importante é a gente se manter ali na parte de cima da tabela e deixar para decidir lá no final. No final, quando os caras estiverem lá na frente já, os caras vão dar mole. Vocês acham que os caras vão dar mole? Não vai dar mole, gente. Não vai dar mole. Bom, ontem tivemos uma mudança no ataque, foi a situação do Matheus Gonçalves. E eu vou falar para vocês, na minha opinião, o primeiro tempo ali de Matheus Gonçalves foi excelente. Apesar de estar jogando fora da posição dele de origem, que joga ali mais como meio avançado, ele foi deslocado para a ponta esquerda e jogou bem. O Matheus Gonçalves fez uma bela partida. Se der sequência esse garoto jogando ali, ele vai render muito ao Flamengo. Outro ponto foi que depois que o Tite botou o Gabigol. E sabe por que o Tite só botou o Gabigol? Porque o Flamengo estava perdendo. Se o Flamengo estivesse vencendo esse jogo ontem, o Tite não tinha colocado o Gabriel Barbosa. Mas quando a vaca já tinha ido pro brejo, ele foi lá e colocou o Gabigol. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês a entrevista coletiva do Gabriel Barbosa aqui agora, para vocês acompanhar o que ele falou. Foi perguntar sobre sair do Flamengo, negociações, deixar para ir pro rival, tudo e muito mais. Olha só o que o Gabigol falou. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa tua moral aí pra gente aqui, porque é muito importante para o nosso canal. Agora acompanha a entrevista coletiva, entrevista na zona mista, na verdade, de Gabriel Barbosa, que ele mandou ver. Ele mandou ver. Olha só. Oi? Pode. Você falou aí sobre a possibilidade de sair do Flamengo, né? Uma proposta que não foi... Você disse ali que é mentira, mas que você tinha essa possibilidade de sair, por isso você ficou suspenso um pouquinho. Não fiquei suspenso. Ficou afastado, melhor? Não afastado também. Então foi em comum acordo de não ser relacionado. Isso, agora sim. Boa... Isso, agora sim. Foi em comum acordo, você não foi relacionado nos últimos jogos, porque tinha possibilidade de sair. Sim. Você pode falar pra gente que possibilidade era essa e também como foi esses dias sem jogar e só treinando com os companheiros? Foi tranquilo, eu acho que, como eu falei, foi em comum acordo, né? Essa decisão, tiveram negociações, acabou que não deu certo e eu também, claro que optei em ficar aqui até dezembro, mas isso é muito do meu pai, do meu empresário. O meu foco mesmo é treinar, tá disposto a jogar, tá em condições de jogo, como eu pude entrar hoje e ajudar, a pena que não foi com a vitória. Então, na minha opinião, isso é um assunto passado. Estou muito feliz em poder ficar até dezembro e, como eu falei ali, quando eu tiver a decisão, vocês vão ser o primeiro a saber. Mas o que eu peço, sim, de coração, é que parem de falar mentira, porque é muita mentira que sai, é muitas coisas que não aconteceram. Então, eu sei que todo mundo quer cravar aí para ganhar uma moral, mas... Cravou recente, né? Hã? Você cravou recente. Então, quando tiver essa notícia e para onde eu vou, todos vão saber. Gabi, uma coisa que você está pensando ao longo de quais times você pode escolher o seu futuro,
Pesa essa questão da idolatria aqui no Flamengo, do torcedor falar, pô, ele foi pra tal time, que é um rival direto. Isso tá passando pela tua cabeça? Cara, eu tenho 27 anos, eu quero jogar para vencer e o Flamengo me oferece isso, jogar para vencer. Eu não sei o que vai acontecer, como eu falei. Eu sei que muita gente está falando vários times, várias coisas, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que a minha decisão sempre vai ser o melhor para mim, para minha carreira, para minha família. E eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou abrir mão, né? Que é ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo, sendo artilheiro, indo para a seleção, me dando essa oportunidade de vencer. Porque a minha vontade de jogar futebol é vencer. Se não for essa, é melhor eu parar. E quando eu sentir que eu jogo bola por jogar, jogo bola por diversão, para ser mais um, eu não vou estar sendo eu e vou decidir parar de jogar de futebol. Ok?